Pela gentileza em atender a mais este nosso convite. Professor, o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro será julgado na primeira turma, que é composta por Alexandre de Moraes e também os ministros Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux. Ou seja, os ministros indicados por Bolsonaro, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, integrantes da segunda turma, não participam da análise. Mas isso, professor, ainda pode mudar? Quais as chances de as acusações contra Bolsonaro serem levadas ao plenário do STF? Obrigado, Tardan. Boa noite, ouvintes. Olha, Tardan, desculpe a resposta dura, mas com franqueza. Se o Supremo Tribunal Federal pensar tecnicamente e agir sem emoções, certamente esse caso será julgado pelo plenário, com a participação de todos os 11 ministros. Tecnicamente, o Supremo Tribunal Federal é um órgão de cúpula do Poder Judiciário. Ora, a gente aprende desde criancinha, e logo que entra para a escola, que todo o poder emana do povo. Se a gente olhar para a justiça da França, se olhar para a justiça italiana, nós vamos ver o quê? Ora, toda vez que existe uma decisão, se diz, em nome do povo, o tribunal de Roma, de Milão, de Paris decide. Por quê? Porque todo o poder emana do povo. O Supremo Tribunal Federal, pela Constituição, e por ser um órgão onde que tem poder, e o poder é do povo, eles atuam por delegação do povo, esse órgão, na sua composição plena, tem que dizer ao povo que julgou um caso gravíssimo de violação à Constituição, de golpe de Estado, de organização criminosa, mas principalmente de atentado à Constituição, atentado violento ao Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe. Ora, são dois crimes gravíssimos, que o Supremo tem que mostrar a cara. O povo, que é detentor do poder, tem o direito e está legitimado a saber da decisão, em caso dessa gravidade, de cada um dos seus representantes, ou seja, de cada um dos ministros. A lembrar, isso sob o aspecto técnico, e se a gente puxar pela história, Tardan, o que vai constar da história? E se a gente pensar nas redes bolsonaristas, o que vai constar? Vai constar, por exemplo, que a primeira turma, e não o Tribunal Pleno, julgou Bolsonaro. E o que vai constar da rede social bolsonarista? Que um relator, que ao mesmo tempo foi acusador e juiz, que atuou como juiz de instrução e que a Constituição proíbe, que esse mesmo relator, acrescido de 2 outros ministros indicados pelo presidente Lula, num grupo de 5, de uma turma de 5, julgou o caso. Vai plantar o quê? A parcialidade. Ora, um tribunal pleno, com 11 ministros, 2 indicados por Bolsonaro, a levar debate seria legítimo. Pela turma, não me parece legítimo, mas sim uma má interpretação do regimento interno do Supremo, que por uma divisão de trabalho para melhor dar a resposta mais rápida, fez essa divisão. Mas, nesse caso, a resposta tem que ser firme, cuidadosa e sem a rapidez que ocorre na primeira turma, que não debate. A necessidade de se voltar de novo ao tempo que se viu pontificando um Joaquim Barbosa,
e que se contrapondo a um outro ministro, há necessidade de amplo debate, porque o amplo debate vai gerar uma ampla defesa, vai estar nesse contexto. Então, quer sobre o aspecto técnico, quer sobre o aspecto histórico, há necessidade de ser levado ao plenário e o Supremo vai pisar na bola, vai errar de uma maneira grotesca se permanecer isso na primeira turma. O Tardan, se eu tiver tempo, posso falar do César? Do César? Sim, Pode do falar, César, pode falar. Do imperador, cuja mulher, que se chamava Cornélia, foi acusada de adultério. Numa festa de mulheres apareceu um sujeito travestido que seria o amante dela. O César ficou incomodado, dada a grande repercussão que isso teve. Imagine-se a época. Então, o que aconteceu? Chamado pelo juiz, foi dito: escuta, por que você, imperador César, não repudiou a sua mulher? Ele falou: porque ela não praticou adultério, ela não praticou ato algum. E aí ele falou: bom, mas então por que você está pretendendo uma separação? E aí ele vem com a história que vale para o Supremo, que a mulher de César não basta ser honesta, e dizia que a mulher dele era. Não basta ser honesta, há necessidade de parecer honesta ao povo. Ora, esse julgamento ao povo não vai parecer imparcial se for julgado por uma primeira turma do Supremo.